Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus, minhas irmãs. Mais um dia estamos aqui para a honra e a glória do nosso Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia tem se renovado todos os dias em nossas vidas, né? Deus é maravilhoso, então nós estamos aqui todos os dias orando umas com as outras, orando uns pelos outros, chorando junto, examinando a palavra do Senhor. Estamos aqui todos os dias clamando ao Senhor, porque sabemos que Ele ouve a nossa oração e que Ele vê a minha vida, Ele vê a sua vida, Ele sabe das nossas ações. O Senhor, Ele vê todos os nossos passos e nós sabemos, né, que cada passo, cada atitude nossa, ela é conhecida do nosso Deus. Deus é maravilhoso em nossas vidas, meus irmãos. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que vigiar, nós temos que orar, porque nós sabemos que as lutas são grandes, muitas vezes essas lutas elas nos tiram da presença do Senhor. Muitas vezes as nossas atitudes, né? Muitas vezes nós nos iramos, muitas vezes nós temos atitudes que não condiz com a palavra de Deus, né? E nessa manhã nós vamos aqui aprender com um homem que era temente ao Senhor e que andava nos caminhos do Senhor e que o Senhor viu as suas atitudes, que o Senhor viu o que ele fazia, o que ele praticava, e isso agradou o Senhor. Né? Nós sabemos que temos que ter essas atitudes, só que nós sabemos que temos que ter o Senhor Jesus como Salvador de nossas vidas. Nós temos temos dois caminhos, né? Mesmo achando que nós somos bons. Bom dia, Evanice Damasceno. Mas nós sabemos que temos que ter o Senhor como Senhor e Salvador. Só as nossas obras, só as nossas boas ações não nos salvam, né? Então nós vamos hoje aqui fazer o nosso devocional, né? E vamos aprender com esse servo de Deus e que Deus ouvia a oração dele e que o Senhor enviou um servo seu para que ele tivesse o Senhor como Salvador, reconhecido por todos, amém? Bom dia, irmã da Evanice, Deus abençoe. Evanice, bom dia. Eu fico sempre chamando de Evanice por causa de uma irmã que eu tenho aqui na minha cidade, ô glória, aí eu troco. Mas, como nosso tempo não é muito longo, né, nós vamos lendo a palavra do Senhor, irmã Evanice, e quem for entrando vai pegando o bonde andando, né? E aí nós vamos sempre esclarecendo. E o Espírito Santo de Deus é quem vai trazer entendimento. Nós vamos ler aqui, a irmã abra aí a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10, do versículo 1 ao 4. Depois a gente lê o restante do versículo, do capítulo. Mas nós vamos ler esses 4 versículos para nós podermos orar. E nós iremos ver hoje qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, né? Que não só é de ações nem de boa vontade, mas nós temos que ter o Senhor como Salvador. A palavra vai falar aqui no livro de Atos, capítulo 10, vai falar assim. O centurião Cornélio, muito conhecido, né? Essa palavra, muito conhecida. Irmã Devanice também entrando aqui conosco. Irmã Naide entrando conosco. Só quero falar da irmã Devanice, ela não entra, né? Quase não entra com a gente. Mas irmã Naide está aqui também entrando conosco. Bom dia, minha irmã querida. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10. E vamos ler, em seguida iremos orar. Hoje nós temos aqui 2 cunhadas juntas, cunhadas e irmã em Cristo. Glória a Deus. Nós sabemos que não é fácil, minha irmã, estar aqui, principalmente nesse horário, né? Amanhã eu vou entrar mais cedo, porque eu vou viajar. Amanhã eu vou viajar com o varão, nós vamos resolver umas coisas e temos que sair cedo, então, para que eu não deixe de gravar, porque essa semana eu tenho que fazer 2 viagens, então eu tenho que gravar mais cedo.
né? E amanhã, se Deus quiser, por volta de umas 7h30 da manhã, eu gravo e fica o vídeo aqui gravado para as irmãs acompanhar, amém? Vamos para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer assim, no livro de Atos, capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada Itália. Deixa eu abrir aqui esta palavra. Deixa eu ver aqui. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca de hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Vamos orar? Vamos orar e depois nós iremos ler mais alguns versículos e iremos pedir para que o Espírito Santo de Deus continue falando conosco. Senhor Deus, Pai amado, glorioso, tremendo, excelso Deus. Senhor, sabemos que o Senhor é o dono de todas as coisas, que o Senhor é rico em tudo, meu Pai. Senhor, sabemos que o Senhor é rico em misericórdia, em poder, em autoridade, em santidade. Senhor, nós sabemos que o Senhor é onipotente, é onisciente, é onipresente. Senhor, nós sabemos, Pai. Meu Pai, nós queremos te glorificar nessa manhã. Senhor, nós queremos te adorar. Senhor, nós queremos estar na tua presença, meu Pai. Por isso que nós estamos aqui, aprendendo, Pai, da tua palavra. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor envie o teu Espírito Santo, Pai, para abrir o nosso entendimento, Deus. Senhor, para nos capacitar ao ler a tua palavra, meu Pai. Que o teu Espírito Santo traga luz à nossa mente. Senhor, que nós não venhamos ler a palavra do Senhor e entender por nós mesmos, pela nossa inteligência, mas que o teu Espírito Santo esteja nos capacitando, esteja nos esclarecendo a tua palavra, Senhor. Oh, meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque os teus olhos nos veem. Senhor, obrigado, Senhor, porque nós servimos a um Deus grande, a um Deus maravilhoso. Obrigado, meu Pai. Senhor, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor é a nossa razão de estar aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, que nós temos um Deus para adorar, um Deus vivo, um Deus que nos vê, um Deus que ouve a nossa voz, um Deus que nos acompanha, um Deus que sabe dos nossos passos. Obrigado, meu Pai. Obrigado porque o Senhor não é um Deus que precisa de nós, nem para ser carregado nas mãos, Senhor, nem para ser guiado. O Senhor é quem nos guia, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa salvação. Obrigado, meu Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã, porque o Senhor nos escolheu. Senhor, obrigado porque nós temos o teu Espírito Santo, porque o Senhor disse: eu irei, mas eu deixarei o Consolador com vocês. Obrigado, meu Deus, obrigado. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos e já te agradecemos. Glória a Deus. Bom dia, Raniela Oliveira, entrando aqui conosco também. Deus é maravilhoso demais. A palavra do Senhor, ela é tão maravilhosa. Aqui vai falar, nós lemos aqui a palavra de Cornélio, né? Assim, a história, né? Alguns versículos onde fala desse centurião. Esse homem que a Bíblia relata aqui, que ele era um homem piedoso, que ele era um homem temente a Deus, mas não era só ele, era ele e a sua casa. É o desejo do nosso coração, não é, irmã Devanice? É o desejo do nosso coração, Raniela Oliveira,
de estar na presença do Senhor. Não só nós, mas a nossa família inteira, servindo a Deus. E aqui a palavra do Senhor vai dizer, irmã Naide, que ele era temente a Deus e toda a sua casa, toda, a palavra vai dizer, toda a sua casa fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Ele orava de contínuo, ele orava sempre. Ele orava, como está lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, acho que é capítulo 3, versículo 5, 5:17. Orai sem cessar. Eu acho que é 5:17. Orai sem cessar. E esse homem, ele orava continuamente. Continuamente. E ele não era como é que se diz? Ele não era um servo de Deus, né? Ele era um gentil, ele não era como é que se diz, meu Deus? Fugiu a mente agora. Não era dos servos de Deus, né? Ele era um gentil, mas ele tinha práticas do povo de Deus, do povo judeu. Quase não sai a palavra, né? Ele não tinha feito a aliança com Deus, como o povo de Deus. Ele era um gentil, mas ele tinha atitudes de uma pessoa salva. Mas ele ainda não tinha Jesus como salvador da sua vida. Você vai entender quando você lê essa palavra. Mas as atitudes dele fez que o Senhor Jesus visse ele e a casa dele fazendo boas ações. Ele dava esmola, ele orava a Deus e ele temia a Deus. Mas ele ainda não tinha entregado a sua vida a Jesus. Ele ainda não tinha. Ele era uma pessoa dos gentios. Ele não era um dos servos de Deus. E a palavra vai dizer assim: esse homem observou claramente durante uma visão, acerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele disse: Cornélio. Este fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Para a memória de Deus. Bom dia, irmã Helena Nascimento. Não é que as esmolas, não é que ser bom vai nos salvar. Não é isso. Nós temos que ser. Nós temos que ter essas atitudes de abençoar as pessoas. Está na palavra de Deus. Cornélio, ele foi reconhecido, ele foi visto por Deus, porque ele temia a Deus, porque ele abençoava as pessoas, ele dava esmola àqueles mais necessitados, mas ele orava continuamente. O que é que faltava? Muitos dizem assim: eu não preciso ser crente para ter a bênção de Deus na minha vida, porque eu já dou esmola, porque eu já oro a Deus e porque eu sou temente a Deus. Muitos não dizem, quando você vai pregar a palavra do Senhor, que nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, que nós temos que andar nos caminhos dele, que nós temos que ter uma vida de santidade, que nós temos que nos render aos pés do Senhor. Muitos dizem: eu não preciso de andar com a Bíblia dessa embaixo do braço, eu não preciso ir para a igreja, eu adoro o Senhor de dentro da minha casa. Eu já ouvi muito: eu adoro o Senhor de dentro da minha casa, porque eu já dou esmola, eu temo ao Senhor, eu sou assim, eu sou assim. Muitos eu já ouvi. Mas aqui a palavra vai dizer que o anjo, Deus mandou um anjo, né? E o anjo vai até ele. E o anjo fala com ele, vai dizer: agora envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro.
e ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que retirou-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e enviando-lhe com tudo enviou a Jope. Aqui a palavra vai dizer que ele, assim que o anjo se retirou, olha quando nós temos o desejo, quando nós somos uma pessoa obediente, que não somos uma pessoa rebelde. Muitos, quando você vai falar do amor do Senhor, que nós temos sim que entregar nossa vida ao Senhor Jesus, para que o mundo reconheça e veja você como servo de Deus. Porque quando nós aceitamos estar na casa do Senhor, servindo a Ele perante o mundo, dando um sim perante o mundo, porque o Senhor, Ele nos escolheu. Não foi a irmã Solange que escolheu Jesus, não fui eu que escolhi a Deus, não. O Senhor já tinha me escolhido antes da fundação do mundo. Mas eu precisava reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida, perante a toda a Assembleia, a toda a humanidade que estava ali naquele dia na igreja, e viver uma vida mostrando quem é o meu Deus, que eu sirvo, que eu tenho um Senhor. Hoje eu não sirvo a qualquer um. Hoje eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Eu tenho um dono. Você tem um dono. Glória a Deus. E a palavra vai dizer aqui que naquele mesmo dia, Cornélio envia seus servos em busca de Pedro. E a palavra vai dizer que Deus também dá uma visão a Pedro. São 3 capítulos, nós não vamos ler porque dá quase 3 páginas, tudo, né? A internet já está ficando complicada, né, meus irmãos? Mas Deus está no controle de tudo. A palavra do Senhor vai dizer também que Deus já estava preparando Pedro para ter o encontro com Cornélio. Quando Pedro vai se alimentar, ele tem aquela visão do lençol. E quando ele tem aquela visão do lençol, que vem para ele escuta aquela voz: mata e come. Está aqui. Versículo 13. E viu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: o que Deus purificou, não consideres imundo. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. O Senhor, naquela hora, o Senhor já falou com Pedro. Aqui a palavra vai dizer que Deus já tinha mandado um anjo na casa de Cornélio. E o Cornélio ouviu a voz do Senhor e obedeceu. E mandou os seus servos ir chamar Pedro. Mas o Senhor já mandou aquela visão para Pedro. Porque muitas vezes nós queremos julgar as pessoas, não é? Não, eu não vou acompanhar fulano. Não, eu não vou entrar na casa de fulano. Não, eu não vou comer na casa de fulano. Você e eu muitas vezes queremos nos achar melhor que as pessoas. Mas o Espírito Santo de Deus não veio, ele não veio em Pentecoste para o povo de Deus, quando encheu aquela casa, pois ele também veio para a família de Cornélio. Você pode ler aqui. Bom dia, Maria Salles. Deus abençoe a sua vida. A palavra vai dizer aqui que, com certeza, Pedro, ele não ia atender o pedido de Cornélio, se não fosse a intervenção de Deus com aquela visão.
Ele diz: Senhor, nunca comi coisa comum, coisa imunda. O Senhor diz: o que eu purifiquei, ele diz aqui. Ao que Deus purificou, não consideres comum. Não consideres comum. Muitas vezes a gente olha e diz: aquele ali que tem jeito, tem jeito. Se o Senhor, que o Senhor conhece o nosso interior, Ele conhece a nós. Aqui, ele conhecia Cornélio. Cornélio era temente a Deus. Ele tinha atitudes de um servo de Deus. Ele abençoava as pessoas. Ele orava continuamente a Deus. Cornélio fazia isso. E aqui o Senhor já foi em busca de Pedro. Para quê? Para que Pedro orasse com Cornélio. E quando Pedro começa a orar, Pedro vai para a casa de Cornélio junto com os seus servos. E quando eles começam a orar, ele resiste aqui, né, para não se alimentar. E o Senhor mostra aquela descida daquele lençol com aqueles animais que para ele eram animais comuns, imundos, que ele não podia tocar e nem se alimentar. E o Senhor disse: eu não estou te mandando. O que eu purifiquei, não é comum. Foi o Senhor já ia fazer aquele encontro de Cornélio com Pedro. E Pedro vai. E quando ele chega lá, ele vai saber da história, da visão, que o anjo, e aí conta a história para ele, e eles começam a orar. E o Espírito Santo cai sobre a família de Cornélio. E da mesma forma que veio para o povo de Deus, naquela casa onde eles estavam reunidos, da mesma forma que o Senhor Jesus mandou, veio também sobre a família de Cornélio. E aquele povo começou a orar, e o Espírito Santo veio, eles oraram até em línguas. E aí, quando ele foi aceito como povo de Deus e batizado, o povo de Deus quis questionar. Sabia que muitas vezes quando nós nos aproximamos de pessoas, queremos encaminhar aquelas pessoas, alguns começam a apontar. E aqui Pedro foi explicar para cada um o que tinha, o processo que Deus fez na vida de Cornélio, o que Deus fez na vida da irmã Solange. Nós, quando o Senhor nos chama, quando nós ouvimos a voz de Deus, nos tempos de hoje, quando o Senhor nos diz que hoje, que nós somos um servo de Deus, chamado por Ele, o Espírito Santo de Deus já está sobre mim, já está sobre você. Você não precisa mais de ter para você ter a certeza, cair aqui, como caiu sobre a família de Cornélio e ficarem orando em línguas. Não. Aqui nós temos a certeza quando o Espírito Santo de Deus está em nós. Nós sabemos das nossas atitudes. Nós sabemos como nós agimos com o Espírito Santo de Deus habitando em nossas vidas. Aqui foi preciso acontecer nessa época, porque já tinha sido profetizado. Mas aqui quando Jesus, ele subiu, ele disse: eu irei, mas eu deixarei o Espírito Santo Consolador, e é para vocês. Então, desde aquela época, que o Espírito Santo de Deus, ele já está no povo de Deus, ele já faz morada em mim. Nós já somos templo do Espírito Santo, irmã Naide. Você é templo do Espírito Santo. Irmã Evanice, você é templo do Espírito Santo. Irmã Helena, nós somos templo do Espírito Santo. Então nós temos que andar em santidade. Nós temos que dar testemunho. Nós temos que ter atitudes de servos de Deus. Nós não precisamos, em todo o tempo, ter atitudes que nós estamos vendo o mundo ter hoje para dizer que está com o Espírito Santo. Mas nós temos a certeza, a convicção que o Espírito Santo de Deus é comigo e é com você. Porque foi o Senhor quem nos chamou. Foi o Senhor quem nos chamou
Porque a palavra do Senhor diz que a fé é a certeza, né? A fé é a certeza das coisas que não se vê. Mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está conosco. E aqui vai dizer que Cornélio, ele era de Corinto, ele era um gentil. Mas o Espírito Santo também foi derramado sobre o gentil, sobre o povo da casa de Cornélio. Aí muitos hoje dizem, não, só é da igreja, só é do povo de Deus, só é quem está aqui dentro dessa casa. Não é não. Nós não sabemos, os que ainda tem deles lá fora, que o Espírito Santo de Deus, Deus tem um propósito na vida deles. Nós temos que ter zelo e cuidado. Quando o Senhor disser, vá levar a palavra até lá. Muitos vão dizer, por que a irmã Solange foi na casa de fulano levar a palavra ali? Foi no presídio levar a palavra ali? Foi no hospital levar a palavra ali? Entrou na casa de uma pessoa que é viciada, que é assim, que é assim. Quando o Senhor diz, vai lá, nós temos que ir. O Senhor nos revela. O Senhor nos revela. O Senhor nos dá paz, assim, e nos manda ir levar a palavra dele. A palavra vai dizer aqui que do mesmo jeito que veio sobre os judeus o Espírito Santo, ele veio também sobre a casa de Cornélio. E do mesmo jeito que veio sobre a casa de Cornélio, sobre aquele povo dentro do templo, veio sobre mim, irmã Helena. Bom dia, Antônio Lima, Deus te abençoe. Veio sobre mim, veio sobre você, o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes o Senhor nos dá assim uma visão e nós temos que entender quando é de Deus. Porque Ele dá a visão, mas Ele também dá a revelação. Ele dá, porque Ele deu aqui a visão do lençol a Pedro, mas Ele deu a revelação, né? Nós temos que entender. A fé vem pelo ouvir. Quando nós levamos as palavras para as pessoas e para nós mesmos, nós lemos a palavra, nós ouvimos a palavra, e a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé é espiritual, é um dom de Deus, não é uma coisa que se compra, não é uma coisa que se compra. A palavra vai dizer assim, que nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo mortal. Como é que nós glorificamos a Deus no nosso corpo mortal? Quando nós nos separamos do mal, quando nós damos bom testemunho. Aqui nós vimos a vida de Cornélio, mesmo sem ele ser um judeu, sendo um gentil, o Senhor observava ele. Quantos entram aqui para ouvir a pregação e ainda não tem Jesus como Salvador? Ainda está ouvindo, ainda está servindo a deuses que não salva. Quantos? Mas aí o Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que ouve a minha voz, a um Deus que ouve a sua voz, ouve a sua oração. A palavra vai dizer aqui que o Senhor diz, Cornélio, eu ouvi a tua oração. Eu ouvi as tuas esmolas, as tuas ações, e a tua oração subiu como memória. O Senhor viu como memória. Vai dizer aqui que não foi por, assim, vai dizer aqui no Cornélio, deixa eu ver aqui qual, no versículo 3 vai dizer assim, esse homem observou. No versículo 4, Cornélio, fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Memória diante de Deus. Muitos acham que nós somos salvos pelas obras. Tem gente aí que vive só para abençoar as pessoas, dar esmola, fazer isso, fazer aquilo, mas não tem uma vida de santidade, não tem uma vida de oração. Então isso não salva, porque aqui nós vamos ver que Cornélio, ele orava, ele temia a Deus e ele dava esmola. Mas o Senhor disse, ainda falta algo, Cornélio, falta você entregar a sua vida a Jesus. E ele não perdeu tempo, ele mandou logo buscar Pedro. E Deus já preparou aquela pessoa que foi Pedro para ir lá e fazer cumprir a palavra de Deus.
O Senhor mudou a minha vida. O Senhor mudou a minha vida. O Senhor usou 2 missionárias na época do Rio Grande do Sul para que eu ouvisse a palavra. Uma era Marli, e eu não estou lembrando o nome da outra. Isso na época da irmã Lili, como eu já falei aqui, da irmã Lindete. Nós íamos juntas ouvir a palavra dessas 2 missionárias. Eu, uma pessoa que não servia a Deus. Eu servia ao mundo. Eu servia a um Deus morto, que eu que precisava carregar ele nas mãos de casa em casa. E aí o Senhor disse: eu sou um Deus vivo, eu é quem te carrego, eu é quem abro os teus olhos, eu é quem cuido de você. Não é só porque você, minha serva, dá uma esmola, não é só porque você me conhece que você é salva. Não. Você tem que ter o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas. E eu entendi, do mesmo jeito que Cornélio entendeu, e ele não perdeu tempo. Não perca tempo nessa manhã. Não perca tempo. Leia a palavra do Senhor e diga: Senhor, eu quero sim, Senhor. Eu quero sim ter o Senhor como Salvador da minha vida. Eu quero, Senhor. Eu não quero só te buscar na hora da dor, na hora da angústia, na hora da pressão. E depois que as coisas melhorar, pro mundo. Não, Senhor. Eu quero servir o Senhor até o último dia da minha vida. É assim, minhas irmãs. É assim que o Senhor nos quer. E eu sou muito feliz porque o Senhor mudou o meu modo de viver. O Senhor mudou a minha vida. O Senhor mudou a minha casa. Ontem foi uma festa linda na casa da minha mãe, né? Fiz o bolo lindo, maravilhoso. Minha família toda reunida. Que bênção, que maravilha. Mas todos olham para mim e vê Jesus em mim. Vê o Espírito Santo de Deus em meu coração. Eu não estou numa mesa com bebedeira, eu não estou numa confusão em briga, eu não estou, passou o tempo de zoada, de briga, isso não me pertence mais. Hoje eu sou templo do Espírito Santo. Ele é suficiente para mim. E eu quero que ele também seja suficiente para você. Oh, glória! Vamos cantar um louvor e em seguida iremos orar. E amanhã, meus irmãos, estarei mais cedo. Vou entrar de 7h30, porque estarei fazendo uma viagem. E eu quero pelo menos levar uma palavra. Já que quinta-feira eu vou estar fazendo uma viagem muito longa e vou viajar na madrugada e acredito que não tem internet no caminho. Mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E o Senhor tem pressa pela palavra dele. Porque ele está voltando, Antônio Lima. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando, meu filho. O Senhor está voltando. Ensina os seus 2 filhinhos nos caminhos que ele deve andar. Você e sua casa, sua esposa e seus filhos, sua mãe, os seus vizinhos, dê um bom testemunho de servo de Deus, de temente ao Senhor. Isso é o que nós vamos levar daqui. Nós não vamos levar cadeira, ventilador, carro, casa, nada disso vai ficar. Vocês estão vendo a situação em Israel, em todos esses outros países que estão sendo destruídos. Quem tinha casa, coisa de valor, está saindo com a roupa do corpo. Feliz ainda que está saindo com a roupa do corpo, né? Então, mas nós temos que estar orando, sim, por essas pessoas. Que Deus abençoe a vida de cada um, meus irmãos. De cada um, que o Senhor esteja abençoando nessa manhã. Sendo glorificado através da minha vida e da sua vida, com bons testemunhos. Às vezes, entra a foto de uma pessoa, como eu entrou agora, e eu só reconheço quando vejo o nome. Né? Quando vai tendo mais um tempo, eu vou associando a foto à pessoa. Mas enquanto não, eu não reconheço. Mas Deus abençoe. Marilene Rocha, que Deus abençoe a sua vida, Marilene. Que Deus esteja lhe colocando um coração cada dia mais temente ao Senhor. Que nós venhamos ter atitudes de servos de Deus. Porque quando nós servimos a Deus, Ele muda o nosso viver, Ele muda as nossas atitudes. Vamos cantar um louvor e em seguida nós iremos orar, pedindo para que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Amém?
Esse louvor, Jesus Cristo mudou meu viver. Oh, glória, mudou o meu também. Mudou o meu, eu creio que mudou o seu também. A partir do momento que você teve na sua vida o Senhor, que você aceitou o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque foi o Senhor que lhe chamou, foi Ele que lhe aceitou, foi Ele que lhe chamou, lhe tirou lá do tremendal de lama, lá do pecado, né? Foi Ele que nos amou primeiro e nos chamou, né? E aí nós fomos obedientes e falamos, sim, Senhor, estou aqui, meu Pai. É isso que o Senhor quer de nós, obediência, né? E aí Ele muda o nosso viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me a paz e o perdão. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falava de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente. Sim, sim, Cristo derramou o seu amor. Oh, glória! Meus irmãos, eu não aprendi esse louvor ontem de noite, né? Acho que as irmãs que conhecem esse louvor sabem que eu mudei um pouquinho, para mim não sair do ritmo. Mas eu quero dizer, através dessas palavras, que Jesus Cristo mudou o meu viver. Que diferente hoje é o meu coração. Hoje eu quero ter, e todos os dias eu digo, Senhor, eu quero ter um coração adorador, um coração contrito, eu quero ter uma vida de adoração, Senhor, na Tua presença, meu Deus. Eu sei que eu sou pecadora, meus irmãos, todos nós somos, mas nós temos uma vida transformada. Todos os dias nós buscamos a presença do Senhor Jesus. Todos os dias nós clamamos por Ele, para que nós venhamos estar todo dia de glória em glória, de glória em glória, na presença do Senhor, como diz a palavra dele. Feche os seus olhos se você puder. Senhor Deus, Pai Santo e amado, Pai, nessa manhã, nós queremos sim, Senhor, glorificar o Teu nome com as nossas vidas, meu Pai. Senhor, nós queremos andar em santidade como manda a Tua palavra, porque o Senhor é santo, 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 santo. Senhor, porque nós queremos ser imitadores Teu, meu Pai. Oh, meu Deus, obrigado, Jesus. Senhor, abençoa, meu Deus, a vida de cada um que está conosco nessa manhã. Meu Pai, derrama Tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Senhor, que nós venhamos reconhecer que todas as nossas atitudes, que nós temos alguns momentos de bondade na nossa vida, sem Jesus Cristo, Senhor, não adianta de nada. Nós temos que ter o Senhor como Salvador de nossas vidas. Porque, Senhor, nós aprendemos hoje da vida de Cornélio. Era um homem temente a Deus, que ele e a casa dele temia ao Senhor. Era um homem que dava esmola, era um homem que orava sem cessar, orava continuamente. Mas o Senhor disse que ele necessitava de entregar a vida dele ao Senhor, para que ele viesse também, Senhor, completar, Senhor, a sua caminhada. Ter um Deus Todo-Poderoso ao seu lado, na sua frente, ocupando o seu coração, e que o Senhor Jesus é a luz do caminho dele, e que ele aceitou o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida dele. E nós também, meu Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, nessa manhã, por essa palavra, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que foi derramado no passado, Senhor, nos teus servos, foi derramado na casa de Cornélio, e também, Senhor, foi derramado sobre o teu povo, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado,
Senhor, obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós agradecemos a Deus nessa manhã. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de que entrou aqui conosco. E, meus irmãos, até amanhã, 7h30 da manhã, eu creio que estarei entrando mais cedo. Né? Vou entrar de 7h30 porque eu vou viajar. Mas eu creio que Deus está no controle. Quem não puder entrar, vai assistir depois. Aqui no Solange Rosa, ou aqui no Facebook. Como também no Testemunhando com Solange Rosa no YouTube. Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele quer que nós estejamos tendo uma vida de santidade. E nós temos que entregar nossa vida ao Senhor Jesus e dizer assim: Senhor, eu quero te servir com toda a minha força, com toda a minha alma, Senhor, com toda a minha alegria, com todo o meu vigor, Senhor. A minha vida é para te adorar, Senhor. Nós temos que dizer isso ao Senhor. E aí a palavra do Senhor vai dizer que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as outras coisas, meus irmãos, o Senhor vai acrescentar na minha vida e na sua. Beijo da irmã Solange. Até amanhã, irmã Naída. Até amanhã, irmã Devanice. Até amanhã, Marilene Rocha. Até amanhã, Antônio Lima. Até amanhã, Raniela Oliveira, irmã Helena Nascimento. Cada um que entrou conosco, Deus abençoe ricamente as suas vidas e abençoe a vida de cada um que irá assistir mais tarde. Deus abençoe. Ô, glória!